Eu quero falar um pouco sobre dissonância cognitiva aqui, né? sobre como as coisas como a realidade pode ser lida de modo a confirmar vieses, os mais bizarros possíveis. O, o bolsonarismo está celebrando o tarifário. Podem falar o que quiserem. O bolsonarismo mais influente, a partir da família Bolsonaro, a partir especificamente de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo está celebrando o tarifaço de Donald Trump, que, na prática, se consolidado, se estabelecido, imporia sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros, inclusive ao agro, que dá sustentação, inclusive econômica, ao bolsonarismo. O tarifaço de Donald Trump, como produto das pressões bolsonaristas, seria uma conquista para a causa deletéria da anistia, que, sejamos objetivos, anistia é perdão a Bolsonaro. É isso. Da parte dos lulistas, do lulopetismo, celebram a melhora na avaliação do governo. A avaliação do governo está baixa, está ruim. Já vi um movimento de recuperação. O movimento de recuperação, em certo sentido, considerando que foi muito baixo, até natural. Mas estão celebrando dissonância cognitiva também, em busca de um viés de confirmação. Qual seria? Agora vai, a partir dessa crise com Donald Trump, nós, como defensores da soberania brasileira, agora a gente vai voltar para o jogo competitivamente, admitindo mesmo que estavam contra a parede, que não tinham argumento, em certo sentido continuam, porque isso aqui será pouco, se for somente isso. Para a eleição de 2026, veja também, dissonância cognitiva, os petistas comemorando que seria a recuperação de Lula a partir desse presente de Donald Trump e do bolsonarismo. Efeito do discurso pela soberania, os lulistas celebrando também, a partir do tarifaço, a melhora na avaliação do governo. São aulas, espetáculos de dissonância cognitiva, porque no caso do lulopetismo, eu já disse aqui e repito, meu Deus do céu, ruim. Danem-se Bolsonaro e Lula e suas perspectivas eleitorais. É ruim para o Brasil, é ruim para o brasileiro ferrado, é esse cara que paga a conta. Se essas medidas forem materializadas, se isso for para valer, vai produzir inflação no Brasil. Dólar ainda mais valorizado sobre o real. Inflação de alimentos. Resposta em termos de juro mais alto por mais tempo. Inflação crescente, espalhada por mais tempo. Os petistas que estão celebrando a potencial melhora na aprovação de Lula, as pesquisas já indicando isso aí, acham que isso aqui vai para conta de quem? Para citar a localidade a que tenho me referido, lá em Madureira, lá na Edgar Romero, que ontem que parou, para quem não acompanha o noticiário policial, que ontem parou os traficantes do Morro da Serrinha sequestrando, atravessando dezenas de ônibus nas ruas, na Avenida de Ministro Edgar Romero, gigantesca. Lá em Madureira, você acha que tem alguém preocupado com anistia a Bolsonaro? Alguém preocupado com o tarifaço de Donald Trump? O cara está preocupado com segurança pública, com o direito de ir e vir e com o preço da comida no prato. Essa é a preocupação, isso que interessa para essa rapaziada. E essa decisão de Donald Trump aqui, se firmada, só piora a vida das pessoas. Você acha que isso vai para conta de quem? Qualquer que fosse o governo. Tá aí fácil a inflação, minha gente. Para mudar de assunto, com o Bolsonaro pacificador, né? Olha isso aqui. Ele deu entrevista ontem ao site Poder 360 sobre a crise. Eduardo ficou muito magoado, se sentiu desrespeitado. Eu sou o filho do presidente, estou aqui nos Estados Unidos muito influente. Também é preciso ser muito inteligente, preciso ser brilhante, inteligente para morar fora do Brasil e manter o pulso da realidade, sabe? É muito mais fácil, estando fora do Brasil, perder o senso da realidade do que acontece aqui de verdade. Então, Eduardo Bolsonaro
talvez esteja meio alheio à realidade, ao mundo real. Ele acha realmente que essas suas gestões aí, que até agora produzem projeção de sobretaxa ao Brasil, que isso vai ajudar a sua causa, sendo a sua causa, como sempre, tornando refém à direita, refém Tarcísio de Freitas, sua causa sendo a anistia, perdão para papai, certo? Aí Bolsonaro veio. Bolsonaro, seu sinal dos tempos hoje. Bolsonaro pacificador. Atenção, hein? Bolsonaro que faz a paz. Sinal, isso tá tudo. Tá tudo. Hein, Beth Wallach? Tá tudo de virado, Beth. Hein, Bolsonaro? Conversei com o Eduardo e Tarcísio. Coloquei uma pedra em cima desse assunto. Não podemos dividir. Tarcísio é um grande gestor. Nada de críticas a ele. É obrigação do Tarcísio defender o seu Estado. Eita. Ele se referiu, ele se reuniu com o encarregado do governo americano e está buscando uma alternativa. Lula deixou isto aí, tem a estocada. Lula deixou isto a cargo do Itamaraty e Itamaraty é uma piada. Continua Bolsonaro. Agora sobre a iniciativa de Donald Trump, porque Bolsonaro sabe que estão celebrando, né, a colheita, mas a colheita não foi do que pediram. Né? Ninguém queria esse impacto econômico sobre o Brasil, que ele sabe que respinga nele. Eles queriam, estão chamando de taxa, como é que é? Taxa Moraes. Mas não é. Até agora não vi nada, nenhuma sanção a Alexandre de Moraes. A sanção projetada é ao Brasil. Então, Bolsonaro, se eu fosse o presidente do Brasil, ele, Bolsonaro, o acordo já teria feito, nos moldes da Argentina, onde 80% dos produtos não são taxados. Mas para este governo, o caos é importante. O que Trump procura é paridade das taxações. Ele não pede muita coisa. Nada disso teve participação nossa. Não houve lobby. Aí não dá, né, presida? Pacificador? Não dá. Você não pediu, vocês não pediram, teu filho não pediu, não que eu saiba, taxação adicional ao Brasil, sanção comercial ao Brasil. Mas o lobby estava rolando, a pressão estava rolando para que alguma coisa fosse feita. Vocês queriam sanção ao Alexandre de Moraes. O que veio foi isso aqui. Então, nada disso teve participação nossa. Teve. Não houve lobby? Houve. Plantaram alguma coisa, colheram outra. Certo? Eduardo não teve participação direta nisso. Está desrespeitando o filho. Ele está lá diariamente mostrando para todos nós que teve participação direta nisso. Eduardo Bolsonaro está diariamente nos comunicando que ele é o agente fundamental para que isso tivesse acontecido. Ninguém está vibrando com a taxação. Está. Até admitir, é um efeito colateral, mas alguma coisa precisa. Estão vibrando, estão capitalizando esse troço. Dissonância cognitiva. Eu não vinculo minha anistia a isso. Hã? Não entendi. O Bolsonaro está dizendo que não vincula a anistia dele, é isso? Desde quando? Eu não vinculo minha anistia a isso? Caramba. Eu tenho certeza que eu vi Bolsonaro usando a taxação de Trump para fazer chantagem com o Brasil. Eu e Eduardo somos contra o tarifaço. Gostaria de conversar com o Trump, sim. Ele apresentaria uma proposta. Grandes momentos. Bolsonaro pacificador.